Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver me assistindo. Meu nome é Lucas Amaro, sou estudante de filosofia pela UFO, tá? Fiquei responsável pelo PET 4 do segundo ano do ensino médio. Então, espero que vocês estejam me vendo aí, estejam acompanhando as aulas, tá? Que só vocês têm a ganhar com isso. Mas enfim, partindo aí logo pro assunto, né? Fiquei responsável pelo PET 4, de filosofia. Então, o tema aí, o tópico seria verdade e validade. E aí a gente começa já com o mito da caverna, que é um mito aí, uma alegoria do Platão, né? Então, pelo PET já tem o mito da caverna, tem uma tirinha aí que representa uma parte do que seria o mito, tá? Então, funciona mais ou menos assim. Imaginemos uma caverna subterrânea onde desde a infância, geração após geração, seres humanos estão aprisionados. A luz que ali entra provém de uma imensa, alta fogueira externa. Os prisioneiros imaginavam que as sombras das pessoas e objetos que passavam do lado de fora da caverna eram as próprias coisas. Que faria um prisioneiro libertado? Num primeiro momento ficaria completamente cego, pois a fogueira na verdade é a luz do sol. Depois, acostumando-se com a claridade, veria os homens que transportam as estatuetas e prosseguindo no caminho enxergaria as próprias coisas. Libertado e conhecedor do mundo, o prisioneiro regressaria à caverna, ficaria desnorteado pela escuridão, contaria aos outros, né, o que ele viu e tentaria libertá-los. E aí os demais prisioneiros iriam zombar dele, no caso. Essa alegoria aí, o mito da caverna de Platão, ele é uma metáfora para o que acontece no mundo real, no nosso mundo real. Então, por exemplo, a gente está pegando lá os prisioneiros que ficavam no fundo. Eles ficavam sentados, acorrentados, tá? Então aqui atrás deles tinha uma parede, na frente uma parede também. Então essa parede aqui, que era de meia altura, atrás dela tinha homens que passavam com estatuetas, com imagens que atrás tinha uma fogueira. Então a luz da fogueira batia nessas imagens, uma estatueta de um cavalo, por exemplo. Pegava nessa estatueta de um cavalo e representava na sombra, na parede, um cavalo. Então, quem estava acorrentado imaginava que a sombra era o cavalo. Só que, na verdade, não é. O que a gente tem é que aquilo era uma sombra de uma estatueta de um cavalo. Tá? Então, nem a sombra, nem a estatueta não são um cavalo de verdade. A partir do momento que um prisioneiro ele consegue se libertar e ele sai, começa ali a caminhada para sair da caverna, ele vai percebendo tudo isso. Ele percebe que ele estava amarrado, e ele percebe que o que ele via era só uma sombra, e que na verdade era uma sombra de uma estatueta, só que mesmo assim ele percebe que a estatueta tem mais detalhes do que a sombra tinha. Então, mesmo sendo uma estatueta de um cavalo, ela já tem mais detalhes do que a sombra. Então, assim que ele consegue sair da caverna, ele contempla o sol, ele contempla a realidade, ele vai perceber que nada daquilo era verdade. Aquilo lá era tudo, sim, tudo falso. Né? Nada daquilo era a realidade mesmo, a realidade pura, a realidade plena. Se a partir do momento que ele conhecer um cavalo verdadeiro, ele vai entender o que é um cavalo de verdade. Tá? Então, a alegoria e o mito da caverna, ele é apenas uma metáfora para o que a gente vive. Se a gente for parar para ver, a gente está lá no fundo da caverna. Então, aí como já traz nas questões, a primeira questão fala a respeito da ostentação. Né? Nessa sociedade que a gente vive, uma sociedade capitalista e consumista acima de tudo, ostentar é o quê? É você exaltar os seus bens materiais. Né? Tem o funk, ostentação lá, tem o trap hoje em dia, pá. E você ostenta o que você tem para você tentar parecer ser alguém melhor do que você é através do que você tem. Só que isso, na verdade, é uma falácia, né? Então, você tentar tirar vantagem pelo que você tem, não pelo que você é, isso é uma coisa que não vai te atribuir nada, entendeu? Fazendo um paralelo aí com o mito da caverna, quanto mais a gente tem, mais a gente acaba preso a esse mundo terrestre. Quanto mais você tem, mais as coisas que você tem acabam por te possuir, né? Porque o que você possui no final do dia acaba por possuir você. Você vai comprar um carro, você tem que pagar isso em 5 anos se você for financiar. Então, por 5 anos você vai ficar amarrado a isso, tá?
segunda questão aí, fazendo um paralelo também com o mito da caverna, o que é? O que são as fake news? São aquelas imagens projetadas na parede que as pessoas, os prisioneiros, a gente acha que isso é verdade, mas a gente acha que isso é verdade porque isso é a única coisa que a gente tem acesso, a única coisa que a gente consegue ver. Mas se a gente fizer um esforcinho e tentar ir atrás das fontes, a gente vai ver que aquilo não passa de imagens, não passa de uma coisa montada, uma coisa maquiada, tá? E em relação à terceira e última atividade aí, tá falando a respeito dos impactos, né, na nossa caminhada de evolução intelectual diante da realidade que a gente vive. Então, trazendo mais uma vez para o mito da caverna, é o seguinte: o prisioneiro que se libertou das amarras, que se libertou das correntes, não foi fácil para ele, porque tudo que ele conhecia era aquele mundo. Ele se libertou das correntes, ele já estava acostumado com isso, então ele saiu das correntes, teve uma vida ali, se soltou, tá? Além disso, ele abandonou tudo que ele conhecia, desde das imagens projetadas na parede, até os amigos que também estavam acorrentados com ele. Aí, quando ele saiu disso, quando ele viu primeiramente a fogueira, o olho dele doeu, porque ele nunca tinha visto a luz direta assim, e ele teve que caminhar durante a caverna, o pé dele não estava acostumado com isso também, enfim, teve dor. Nessa caminhada que você... Toda a caminhada, todo o processo de evolução, seja ele intelectual, seja ele corporal, físico, vai ter dor. Então, esse é o paralelo que a gente consegue traçar, tá? Inclusive, quando ele sai da caverna e contempla o sol, o olho dele dói mais ainda. E quando ele tenta voltar para dentro da escuridão, ele já não está mais acostumado com aquilo, ele vê que aquilo não passa de uma coisa escura, uma coisa que não tem luz, sabe? Que você não consegue enxergar, você não consegue ver o que é o que e não consegue decidir um caminho para você, entendeu? Então, é mais ou menos isso, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. E até semana que vem, pessoal. Boa tarde, boa noite ou bom dia.